Segundo Marcos, capítulo 10. Versículo 17 diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Uma palavra de oração. Nosso bom Senhor, é um privilégio te conhecer, é um privilégio te servir, e te louvamos, soberano Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede, de reunidos com os teus santos, com os teus servos, podermos cultuar ao Senhor essa noite. Ó Deus, o nosso desejo é que o Senhor tenha se agradado do nosso louvor, que tenha recebido o Senhor como sacrifício, como aroma suave, Senhor. Que o Senhor tenha achado em nós verdadeiros adoradores, que te adoram em espírito e em verdade. E agora, Senhor, nós queremos te implorar, que pelo teu Espírito, Senhor, aplique esta porção da sua palavra em nossos corações. Abra, Senhor, o entendimento de cada um que está aqui presente. O Senhor conhece cada um dos corações que essa noite está ouvindo a sua palavra. Ó soberano Senhor, que o teu Espírito, Senhor, ministre graça aos corações e que salvação, Senhor, seja a confirmação da graça ministrada pela sua palavra essa noite. Nós oramos clamando que o Senhor nos abençoe, pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém. A narrativa que nós acabamos de fazer a leitura, você pode permanecer com a sua Bíblia aberta. Hoje eu quero dar início a uma série de mensagens nesse texto de Marcos, capítulo 10, verso 17 e seguintes, a partir da narrativa que descreve este jovem rico achegando-se até Jesus Cristo. E nessa narrativa temos um homem correndo ao encontro de Jesus e ajoelhando-se diante dele. Os evangelhos de Mateus e Lucas também narram essa mesma ocasião deste jovem rico correndo, se dirigindo até a presença de Jesus. E Lucas nos confere uma informação interessante, aponta para a posição que esse homem ocupava. Em Lucas 18, verso 18, diz que este homem era um príncipe. A ideia da palavra original é de alguém que possuía renome, alguém reconhecido na sociedade social, que carregava na sua vida de conhecimento público status de ser renomado, era considerado ou reputado na sociedade como alguém que possuía renome. Ele era muito além de um cidadão comum. Ele era um jovem rico de renome, de status social naquela comunidade. Não era um homem simples da sociedade, era alguém de renome cuja posição lhe rendia status social elevado. Logo, ele é visto como sendo alguém que ocupava, muito provavelmente, uma posição de liderança. O texto descreve que este homem era rico. Se está com sua Bíblia aberta, no verso 22 afirma que ele era dono de muitas propriedades. Apesar disso, da sua condição de status social e da sua condição financeira, ele chega diante de Jesus e se ajoelha. Queridos, há pessoas que presumem que a mensagem do Evangelho é somente para necessitados. É somente para pessoas de uma classe social baixa. O Evangelho é somente para pessoas consideradas à margem da sociedade. O Evangelho é somente para classes que estão na periferia no que diz respeito à distribuição dos recursos de riquezas que o mundo possui.
O evangelho é visto por muitos como sendo uma mensagem para pobres, para drogados, para alcoólatras, para desempregados, mas não é visto comumente como sendo uma mensagem para ricos, pois estes são vistos como que não carentes, como que não necessitados de serem ministrados em graça. O que acham é que a posição que ocupam, o reconhecimento social, bem como os bens que possuem, lhes confiam a postura de não necessitarem de apresentarem-se diante de Deus, de acordo com a condição de pecador que eles possuem. Há muitos que então consideram não necessitar de Jesus. Entretanto, apesar da posição social que alguém ocupe, dos bens que possui, ou mesmo da herança do nome que carrega familiar, é alguém reconhecido, apesar de pessoas terem famílias bem estruturadas, de terem empregos, formação acadêmica elevada, apesar disso, não é incomum o senso nessas pessoas de que lhes falta algo. Talvez eu estou me dirigindo a alguém aqui que está no meio de tantos. Talvez seja alguém que possui emprego, possua família, talvez seja alguém que tem boa saúde. Logo, aparentemente, a leitura que alguém poderia fazer dessa vida é: você tem uma vida perfeita. Mas ainda assim, tal pessoa sente um anseio no seu coração de que lhe falta algo. Eu já testemunhei a oportunidade que tive de uma irmã dizendo: pastor, o meu médico gostaria de conversar com o senhor. Mas o que foi? Ele disse se o senhor tinha disposição para ir até o ambiente de trabalho dele. Eu disse: posso. Eu fui encaixado entre uma das consultas dele. E chegando, ele começou a se abrir comigo com os seguintes termos: eu tenho boa reputação social, eu tenho essa clínica que diversos colegas atendem aqui, eu sou, na ocasião, ele era diretor-geral do hospital da cidade, ele era um ortopedista ou um dos mais renomados daquela região. Eu tenho uma bonita esposa, eu tenho 2 filhos lindos, eu tenho o carro que eu quero, mas pastor, sabe o que eu me pego pensando, vez por outra? É que me falta alguma coisa. Falta algo que eu não consigo explicar. E é sobre isso que eu quero falar essa noite e nos domingos subsequentes. Lhe falta algo em seu viver, que você não consegue alcançar pelo seu próprio esforço, outros não conseguem lhe conferir, pelo menos não lhe darão a plenitude necessária para você considerar-se satisfeito. Falta algo em seu viver, é o título dessa série que iniciamos hoje. Na verdade, o que a Escritura aponta é que todos são carentes e necessitados da mensagem do Evangelho. Todos são igualmente necessitados, uma vez que todos estão encerrados debaixo de uma mesma posição. Todos são pecadores. Um alcoólatra não precisa do evangelho mais do que um médico precisa. Um adúltero não precisa do evangelho mais do que um advogado precisa. Um pobre não precisa mais do evangelho do que um ricaço precisa. Um homem ou mulher sem nenhuma expressão não precisa mais do evangelho do que alguém que seja renomado na sociedade em que vive pela posição que ocupa. Seja um juiz, um empresário bem-sucedido ou um profissional liberal, todos estão encerrados em uma mesma posição. Todos são pecadores e por tal posição são carentes, necessitados da graça de Deus. A Escritura encerra de forma geral todos os pecadores, dizendo em Romanos 3, verso 10 e seguintes, que não há um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, a sua garganta é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, desconheceram o caminho da paz, e no verso 23 diz que todos pecaram, e separados estão da glória de Deus, e esta é a condição universal. É claro, irmãos, que os menos favorecidos, poderíamos dizer, levam certa vantagem. E essa certa vantagem advém do fato da abertura que dão para o evangelho. Por exemplo, Jesus disse quão dificilmente um rico herdará o reino dos céus. E qual é a dificuldade de um rico herdar o reino dos céus?
Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Mas por quê? Porque, via de regra, os ricos confiam na sua estabilidade financeira. O rico confia na sua condição de não necessitar de outros. Logo, ele presume que não precisa de nada. Alguns até ostentam dizendo, o meu Deus é o meu dinheiro. É a condição que lhe traduz uma segurança que é instável. É a sua condição financeira, o reconhecimento social, que lhe traduz uma segurança enganosa. Porque este não pondera quanto sua vida é frágil. Tiago descreve a fragilidade da vida do homem nos seguintes termos. Ele disse, atentai vós que hoje dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá negociaremos e lá teremos lucro. O que é a vossa vida? Vós sois como névoa que nasce por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vós devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só faremos isso, como também aquilo. Entretanto, vós vos jactais nessa terrível arrogância. A expressão jactância nesse texto fala de uma arrogância prepotente. São homens que presumem que podem estabelecer os seus planos, seus alvos, suas metas, seus objetivos e presumem em sua arrogância prepotente que vão lograr bom êxito no que intentam, desconsiderando que são descritos nas Escrituras como sendo uma névoa que nasce por um instante e logo se dissipa. A vida do homem é frágil. Hoje ele está aqui, amanhã não está. Você não tem, pois, qualquer garantia que amanhã ou depois logrará bom êxito naquilo que tem intentado no seu coração quanto aos seus planos. Afinal de contas, Salomão diz em Provérbios 16, verso 1, que o plano está no coração do homem, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. O servo de Deus está seguro na dependência da soberania do Senhor para guiar os seus passos. A palavra do Senhor diz no Salmo 25, verso 12, que ao que teme ao Senhor, Ele instruirá o caminho que deve escolher. Somos, pois, dependentes. Não devemos ser tomados por um índice elevado de ansiedade quanto a escolhas que devemos fazer. Nós tão somente nos lançamos aos braços do Senhor e dizemos, ó Deus, guia os nossos passos. Ó Deus, dirige-me na direção da Tua glória. Ó Deus, não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Faça-se em mim a Sua vontade. Nós viveremos aqui até o dia que Deus quiser que vivamos segundo o Seu bem-querer. Muitos são aqueles que, por conta do seu status social, presumem, pois, que não têm necessidade de Jesus em sua vida. Eles estão confiantes na posição que ocupam. Muitas vezes, esses esbanjam o seu bem-estar. Esbanjam uma vida luxuosa. Eles ostentam suas mansões. Ostentam os seus casarões. Ostentam os seus carrões. Finais de semana regado a bebida, churrasco. Muitos amigos de sua mesma estirpe estão reunidos e se alegrando como se não houvera problemas e dificuldade neste mundo, e uma vez nessa condição, são envolvidos na falsa segurança de que já tem tudo para gozar do que este mundo pode oferecer. Logo, não estão abertos para receber a mensagem do Evangelho. Na verdade, tais pessoas até consideram ignorância o fato de alguém afirmar que se converteu a Jesus e congrega numa igreja servindo a Deus junto com irmãos. Essas pessoas presumem que a sua conversão, que o fato de você ter tido seus olhos abertos pelo Senhor, que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo vindouro, elas presumem que você nada mais é do que fruto de uma lavagem cerebral que eu, como pastor, fiz em você, ou outro pregador, que foi um instrumento de Deus para ministrar a palavra ao seu coração. Eles então vão olhar para você e dizer, que tolice, quanta ingenuidade sua. Alguns zombarão nos seguintes termos, já vai para a igreja, né, dar dinheiro ao pastor, vai lá, seu besta, vai lá, quer dizer que agora tu vai para o céu, só se for da boca de uma onça, um comedor de farinha e rapadura que nem tu, vem dizer que é salvo, vai para o céu. As pessoas zombam, porque desconhecem a mensagem do Evangelho, mas não nos enganemos. Apesar da posição que ocupam,
Eu preciso dizer a você que tais pessoas que ostentam e esbanjam seus luxos, os prazeres desta vida, não se enganem. Muitos, no silêncio das madrugadas, estão por vezes acordadas sem conseguirem dormir, estão por vezes vendidas escravos de medicações, de psicotrópicos para poderem adormecer. São pessoas que não têm paz. Por exemplo, considere o que Salomão afirma escrevendo em Eclesiastes, capítulo 4, verso 12, ele disse: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Aparentemente essas pessoas têm tudo, e alguns olham para suas vidas e atribuem a elas status de perfeição. Nossa, que apartamento essa pessoa tem, que casa, que carro. E essas pessoas estão lançadas a uma tristeza profunda, escravas de medicamentos, de psicotrópicos para poderem dormir um pouco. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Deixe-me dizer a você, será que você se encaixa nesse perfil? Você é alguém que aparentemente tem tudo para desenvolver uma vida normal, marcada pela satisfação, mas lhe falta algo. Talvez você não seja esse ricaço ou mesmo alguém de renome na sociedade, mas talvez você se considere alguém que possui uma vida de certa estabilidade, de modo que não se considera alguém necessitado de servir a Jesus. Mas temos aqui nas Escrituras um jovem rico, de boa estabilidade financeira, com um futuro pela frente. Ele era dono de muitas propriedades. Talvez você seja dono de muitos terrenos aqui no Preá, e ter terreno aqui hoje é boa coisa, viu? Que está valendo mais que ouro. Mas tudo o que você possui não pode corresponder com o que é o anseio da sua alma, que anseia por algo que vai muito além do que os tesouros ou renome social possa lhe conferir. Você precisa de ter um relacionamento correto com Deus. Você tem amigos, você tem uma boa família, talvez você tenha boa saúde, mas você sabe que ainda lhe falta algo. Então, a exemplo de muitos, você se sente só, apesar de estar rodeado de pessoas. Talvez há alguém aqui que veio a este culto, está sentado e sabe que está se sentindo sozinho, sozinha. Alguém que chegou até nós e no íntimo do seu ser fica se perguntando o que é esse anseio que invade a minha alma, trazendo consigo uma angústia que eu não encontro correspondência em outra fonte. Eu diria que assim era esse homem. Esse homem corre e se ajoelha diante de Jesus. Ele é alguém de posição diante da sociedade, é alguém de boa condição financeira, ele é rico, mas era tão necessitado quanto qualquer pobre. Na verdade, irmãos, há no coração do homem um anseio por algo que ele não consegue explicar. É um vazio de caráter impreenchível. Pelo menos, tudo que ele estabelece por sendo fonte para corresponder a este anseio, se constitui como mero paliativo. Ele vai agregando valores outros, festas, bebidas, talvez prostituição, churrascos, amizades e outras coisas mais, mas no fim ele conclui: ainda me falta algo. É um anseio do tamanho de Deus. Tais pessoas não sabem, mas jamais encontrarão em outras fontes o que tanto anseiam. Isso porque tais fontes se limitam a soluções temporárias, mas que não possuem efeito permanente. Por isso a necessidade de repetição de sensações. Eu preciso usar drogas diversas vezes, beber diversas vezes, me prostituir diversas vezes, e uma série de repetição que me coloca na posição de escravo, de modo que se eu não tenho isso, eu não tenho razão para viver. Não é a leitura que muitos fazem quanto à vida que nós que servimos ao Senhor desenvolvemos. Esse negócio de ser crente,
ir para a igreja e deixar a minha cervejinha, e deixar o meu carnaval, deixar a minha farra, ou isso lá é vida. As pessoas pressupõem que aqui é uma espécie de cemitério, que a vida do cristão é marcada pela tristeza. Eles desconhecem a natureza da alegria que envolve o nosso ser. Nas palavras de Davi no Salmo 16 e verso 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria. A festa do servo de Deus é estar na presença dele, é adorá-lo, é glorificá-lo, é servi-lo, é estar em comunhão com o povo de Deus. Nisso está a alegria que tem início aqui, nos dando já um senso de forma antecipada de vivermos uma vida com um padrão de paraíso. É difícil, há lutas, dificuldades, tribulações, angústias, advindas de um mundo caído. Mesmo assim, há uma expectativa em nosso coração, descrita nas palavras do apóstolo Paulo, que nos faz sobrepujar o senso de contrariedade que este mundo propõe. Romanos 8,18, Paulo diz: para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se dão a comparar com a glória que há de ser revelada em nós. A expressão não se dar a comparar literalmente fala de uma balança, em que de um lado eu coloco as angústias, adversidades, tribulações que este mundo caído me traduz, e do outro lado a expectativa, a esperança, que fala de uma espera convicta de habitar com Cristo na eternidade. E a palavra do Senhor então dá a isto um peso de glória sobre modo elevado, de maneira que não se pode comparar. Você entende quando Paulo diz, em 2 Coríntios 4, verso 16, ele disse: por isso nós não desanimamos. Pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. É essa a expectativa que envolve o nosso ser. Está difícil, é angústia, é luta, é um esposo bruto, insensível, que não teme ao Senhor, é uma esposa abandonada, é um filho lançado à rebeldia, é a dificuldade de saúde e outras coisas mais que querem nos abater. Mas quando paramos e consideramos olhar à luz da eternidade, nós podemos desfrutar dessa espera convicta que nos traduz confiança de dizer: mais cedo ou mais tarde, tudo isso vai passar. E há um peso de glória aguardando aqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Uma expectativa ardente envolve o nosso ser, que nos faz almejar por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e seguintes, ele diz: se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos um edifício, uma casa feita não por estas mãos, mas eterna nos céus. Por isso, enquanto neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não há riqueza que se sobressaia a riqueza da esperança em glória que há em Cristo Jesus, para suprir o anseio de um coração que ainda não teve um verdadeiro relacionamento com Deus. Então, será que a descrição deste jovem rico, chegando-se a alguém, chegando-se a Cristo, e expressando nisso uma necessidade que tinha, lhe é pertinente? Será que isso fala ao coração de alguém essa noite? Será que o seu coração é invadido por um anseio que chega ao íntimo do seu ser, trazendo consigo uma angústia que lhe diz: falta algo? Será que isso não lhe é pertinente? Novamente, há muitos que, apesar de se encaixarem devidamente com tal descrição, são envolvidos por um sentimento de negação, ou fruto do orgulho, ou fruto da ignorância em que vivem, e por isso não afirmam ou aceitam que lhe falta algo. Mas no fundo, é a realidade que envolve o seu ser. Há pessoas, irmãos, que
tem aparentemente tudo que alguém desejaria ter. E ainda assim, a forte convicção de que lhe falta algo, é um vazio do tamanho de Deus, e nada mais pode preencher esse espaço, senão o Espírito do Senhor habitando nessa vida. Eu diria que assim o era para aquele homem que corre e se ajoelha aos pés de Jesus. Apesar do seu status social, apesar dos bens que possuía, da posição que ocupava, lhe faltava algo cuja essência não estava ou não poderia ser encontrada na esfera desta vida, porque possuía caráter espiritual. Então talvez assim seja você. Lhe falta algo, mas esse algo não tem sua essência no que você quer alcançar aqui. Você pensa que se você tivesse mais dinheiro, você seria completo. Mas desconsidera quantos ricaços são encontrados mortos, por vezes em overdose medicamentosa ou outro tipo de droga. Você desconsidera que muitos ricos dariam grande soma dos seus bens para poderem viver de forma tranquila e em paz, mas há um vazio tão grande no íntimo do seu ser, que eles acabam decidindo por tirar suas próprias vidas, presumindo que nisso está o descanso das angústias que envolvem sua vida neste mundo. Por isso as coisas do mundo não podem superar o anseio do pecador, porque elas não possuem aspecto de plenitude. Tudo neste mundo é passageiro. E o homem, quando pecou, adquiriu para si um anseio de caráter eterno, somente algo eterno pode preencher. É um relacionamento correto com Deus. Tal anseio possui origem na constituição espiritual do ser humano. Por exemplo, em Eclesiastes 3, versículo 11, diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. E também colocou a eternidade no coração do homem. Irmãos, a eternidade está no coração do ser humano, enchendo-o de anseio. Contudo, ele não sabe o que realmente anela, até poder desfrutar de um relacionamento correto com o seu Criador, que é Deus. A eternidade está no coração do homem. O homem é, alguém já disse, historicamente, o homem é inevitavelmente religioso. Em alguma medida ele buscará algo que está além dele. Mesmo os que negam estão de alguma forma buscando algo que é superior, que vai além do seu próprio entendimento. Essa é, pois, uma descrição devida da situação do homem. Sem um correto relacionamento com Deus, ele possui um anelo, um anseio, um desejo de algo que nunca parece ser correspondido. Nas palavras do histórico teólogo antigo, Agostinho de Hipona, ele disse: fizeste-nos para ti, e nosso coração está inquieto até encontrar descanso em ti. Uma vida sem comunhão com Deus, sem um correto relacionamento com Deus, é uma vida marcada pela angústia, pelo anseio de algo que ele não encontra resposta e plenitude, senão somente quando desenvolver um correto relacionamento com Deus, e isto só é possível por meio de Jesus Cristo. Se você ainda não tem encontrado descanso em Deus, o seu coração certamente há este senso de que lhe falta algo. De que lhe falta algo que você não tem encontrado em outras fontes. Um engano terrível de muitos é pressupor que se tivessem mais bens, se fossem mais reconhecidos pela sociedade, então seriam felizes. E há muitos que vão nessa busca. Há muitos que tiram férias em lugares paradisíacos, desfrutam de aventuras sexuais, esportes radicais, drogas alucinógenas, excelência administrativa no que empenha. Entretanto, ainda concluem, falta algo. O que significa? Alguém respondeu essa pergunta de forma sábia, dizendo: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo.
Nada deste mundo pode corresponder com esta necessidade. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. O que nós temos é que fomos feitos para nos satisfazer, genuína e plenamente, somente em Deus. E quando estabelecemos outras fontes, elas jamais corresponderão com o anseio da nossa alma. Não é o seu esposo se converter que lhe dará plenitude de alegria e satisfação. Não é os seus filhos se converterem, não é a aprovação de um concurso, não é o sonho de ser mãe ou ser pai, não é a realização do seu maior sonho que lhe trará plenitude, porque você alcançará. E quando você alcançar estas coisas, você vai concluir: eu ainda preciso de algo mais. A Bíblia diz que o inferno e o abismo nunca se fartam. Assim são os olhos dos homens. Há algo insaciável, que ele só encontrará correspondência quando fitar os seus olhos em Deus, em Jesus Cristo. O propósito da vida está em Deus. E o ser humano, para ser completo, ele precisa de Deus. Ele pode considerar-se realizado em sua vida pessoal. Ele pode asseverar uma medida de paz considerada necessária para desenvolver uma vida de bem-estar. Ele pode dizer que tem paz de espírito, ele pode ter uma boa família, ele pode ter uma boa carreira, ele pode se considerar feliz, mas se o propósito de sua vida não estiver em Deus, ele será incompleto e efêmero, isto é, passageiro, visto que tudo isso se limita aos termos desta vida, e essa vida passa. Lembra de Tiago escrevendo? Vós sois como névoa que nasce por um instante e logo se seca-se a erva, murcha-se a flor. A dimensão da esfera dessa vida passa, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Filhinhos, diz João, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a concupiscência dos olhos, a soberba da vida passa. Não procede de Deus, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Tudo na esfera dessa vida passa. O que você precisa entender é que após a entrada do pecado no mundo, foi estabelecida uma inversão de valores, de modo que ao invés de o homem olhar para Deus e encontrar nele plena realização, o homem passou a olhar para dentro de si mesmo e perguntar: o que eu quero ser? O que eu faço com a minha vida? Quais são os meus objetivos? Quais as minhas ambições? Quais os meus sonhos futuros? E com esses questionamentos, o homem está como que tateando, um cego à procura desse algo que lhe falta, mas o que na verdade o homem precisa entender é que ele foi feito por Deus e para Deus. E enquanto o homem não compreender isso, ele continuará com este senso de que lhe falta algo. Irmãos, alguém disse de forma sábia que em Deus descobrimos a nossa origem, significado, identidade, propósito e destino. É em Deus que está a suprema fonte para as respostas relativas à vida neste mundo. Se você tem se perguntado por que eu estou aqui, por que eu estou nesse mundo? Para onde eu vou quando tudo aqui terminar? O que acontece depois? Qual o sentido da minha vida? Eu não encontro razão para viver. Em Deus está o sentido, significado, razão, origem, propósito e destino da vida. Você precisa se render a Ele, reconhecendo-o como o Senhor da sua vida, como o soberano Deus que criou você para Ele, para a glória dEle. Então compreenda isso. Você foi criado para a glória de Deus. De modo que se você não vive para a glória de Deus,
você não está correspondendo com o propósito para o qual você foi criado. Está vivendo, pois, em rebeldia ao propósito que Deus estabeleceu à sua criação. Note que o obstáculo para que o homem seja plenamente realizado em Deus está no pecado. O obstáculo para que o homem seja plenamente realizado em Deus está no pecado. O pecado deturpou uma ordem lógica da criação, que seria o homem buscando a glória de Deus e se realizando totalmente nele. Mas quando o homem pecou, ele estabeleceu para si outras fontes de realização, e essas outras fontes jamais realizam o homem no seu sentido pleno, no seu sentido genuíno. No máximo dá a estes uma sensação de realização que na verdade é enganosa e tem a necessidade de uma repetição constante. Assim, esse homem que corre e se ajoelha diante de Jesus, ele tem aparentemente tudo o que necessita para ser realizado segundo uma perspectiva do homem natural. Ele é rico, possui status social, é de renome na sociedade, mas lhe faltava algo. É o que falta a muitos ainda hoje. O que faltava para este jovem ainda falta para muitos hoje. O que faltava para este jovem não encontrava correspondência em aspecto material, porque o que faltava possuía origem espiritual. Era uma necessidade inata àquele homem, como é uma necessidade inata, inerente ao ser humano ainda hoje. E foi uma necessidade que o próprio Deus estabeleceu, de ter o homem como carente de realização plena somente nele. Deus nos criou para ele, para a glória dele. Eis então a resposta que você procura há tempos. Você tem buscado em fontes diversas, mas somente em Jesus está a suprema fonte do que lhe falta. Talvez você tenha procurado no caminho das religiões. Talvez você tenha procurado no caminho da realização profissional, esforçando-se por ser o melhor, por alcançar a excelência no que você realiza. Mas mesmo assim, você desenvolverá o senso de que ainda lhe falta algo. Você precisa pedir, você precisa do perdão que Ele pode oferecer. Você precisa da vida que Ele dá. Você precisa da expectativa e da esperança convicta quanto à vida eterna que Ele promete. Você precisa ter um relacionamento pessoal e verdadeiro com Deus. Então entregue sua vida a Jesus. A exemplo deste jovem, você precisa dessa atitude inicial: correr e ajoelhar-se diante de Jesus. Correr e reconhecer a sua condição e a sua posição. Agora volte comigo ao texto e vamos observar aquela pergunta inicial deste homem a Jesus. Ele disse: bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Queridos, essa é uma pergunta que todo pecador deveria realizar em algum momento de sua vida. Que farei para herdar a vida eterna? Tornando essa afirmação em termos particulares, deixe-me dirigir a você o seguinte: você tem considerado a necessidade de vida eterna? O que você pode fazer para herdar a vida eterna? Foi a pergunta que este jovem fez. Todos estamos inevitavelmente partindo para a eternidade. Não há vantagem nesse sentido, de uma perspectiva natural, humana. Todos nós estamos caminhando para a eternidade. Ninguém escapará dela. É fato que todos partiremos dessa vida. Então não confie naquela velha máxima que muitos afirmam: morreu, acabou-se. Seguida esta vida, eu e você partiremos para uma esfera onde o tempo não é contabilizado. Os anos não são contados. O tempo não é medido na eternidade. E a eternidade está dividida em dois âmbitos. O primeiro âmbito é a vida eterna. E a vida eterna diz respeito ao privilégio de habitar com o Senhor em um estado de glória eterno, em prazer indescritível para todo o sempre. E esse é um privilégio daqueles que responderam em fé
e obediência à mensagem do Evangelho, de ocupar esta posição privilegiada, de habitar com o Senhor na glória eterna, em um prazer que nós temos hoje uma perspectiva advinda das Escrituras, que ainda é limitada, mas a sua plenitude, somente quando adentrarmos as portas da eternidade, poderemos descrevê-la ou poderemos desfrutá-la. Já a outra esfera que envolve a eternidade é a morte eterna. E a morte eterna diz respeito ao desprazer de habitar em um lugar ausente da presença de Deus, lugar de condenação, que as Escrituras denominam como sendo lago de fogo, condição em que permanecerão para todo o sempre todos quantos não desfrutam de um relacionamento verdadeiro com Deus por meio de Jesus Cristo, através da obediência ao Evangelho. Então pare e pense. Para que esfera de vida você está caminhando? Para que esfera de eternidade você está caminhando? A vida eterna e ter o prazer de habitar para sempre com o Senhor em um estado de gozo para todo sempre. Ou a morte eterna e o desprazer de estar em um lugar ausente da presença do Senhor, em um estado de condenação eterna. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, ouça as palavras de Paulo: em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem Deus. Ele, Jesus, virá. E quando ele vier, ele vem tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e todos os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, sendo para sempre banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Há uma expectação de condenação que espera todos quantos ainda não se renderam a Jesus Cristo. Não brinque com isso. Lembre-se de como Pedro descreve a situação daqueles que se rebelam em não aceitar a mensagem do Evangelho. Segundo Pedro capítulo 2, versos 4 e seguintes, Pedro disse: ora, se Deus não poupou o mundo antigo, antes preservou Noé, pregador da justiça, e mais 8 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mar de ímpios, e não poupou o mundo antigo, preservou Noé, e pegou os demônios e reservou-os a abismo de trevas, tendo entregados para juízo. E reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, tendo-as posto por exemplo a todos quantos venham viver impiamente. Quer viver de forma ímpia? Distante da palavra do Senhor, há uma expectação de condenação que lhe aguarda. Mas se você entregar a sua vida a Cristo, reconhecendo a necessidade de viver para a glória dele, há uma expectação maravilhosa de gozo eterno, uma felicidade perpétua. Na verdade, você já começa a desfrutar lá aqui. Nas palavras do profeta Isaías, ele diz: em paz sereis guiados, os montes romperão em palmas, em alegria. É isto que acontece quando encontramos o Senhor, ou quando antes somos por ele encontrados, porque ele não está perdido. Quando Jesus nos encontra, quando ele nos traz para junto de si, há um senso de prazer exultante que brota do íntimo do nosso ser. E saímos dizendo: oh, que doce alegria, porque não desfrutei desta alegria antes? Porque demorei tanto a entregar minha vida a Jesus? Porque não o fiz antes? Quando falo de condenação, são palavras duras, mas eu tenho que lhe informar do risco que você está correndo de partir para a eternidade sem saber o que realmente lhe aguarda. Assim eu diria que a pergunta pertinente deste homem: que farei para herdar a vida eterna? Se respondida de forma verdadeira, incluirá. A resposta verdadeira diz: você não pode fazer nada, porque já foi feito tudo. Cristo Jesus fez a obra. O que você precisa fazer? Render-se à obra que ele fez no Calvário. Mas pastor, Jesus disse para esse homem fazer alguma coisa, para ele ir vender os bens, dar aos pobres, depois voltar. Sobre isso nós ainda continuaremos no próximo domingo, entendendo qual é a dimensão
do que Jesus instrui este jovem. Por ora, é interessante destacar a posição deste homem. Ele era alguém de renome, possuía status social, era de boa condição financeira, dono de muitas propriedades, mas sua condição social e tudo o que possuía não lhe conferia resposta a esta pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Havia no íntimo deste homem uma incerteza que lhe consumia acerca do que lhe aguardava na eternidade. Então medite um pouco nisso. Para onde você está indo? O que acontecerá quando você partir dessa vida? Você tem certeza que desfrutará da vida eterna? Oh, se você tem essa certeza, a probabilidade de você estar convicto dela é grande, porque Paulo diz em Romanos 8,16 que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas se há dúvida no seu coração quanto ao que lhe aguarda na eternidade, a probabilidade de você realmente não ter o privilégio de, em esperança, aguardar a vida eterna, também é grande. O que você precisa fazer é entregar a sua vida ao Senhor. Então deixe-me dizer o seguinte: você pode até viver sem Jesus. O problema é morrer sem Ele. Você pode até viver sem Jesus. O problema é você morrer sem Ele. Entenda a expressão viver sem Jesus como sendo um viver sem considerar o evangelho dele, sem fazer a vontade dele. Muitos vivem sem Jesus, sem considerar a palavra dele, e aparentemente não tem nenhum problema nisso. Eles vão levando suas vidas. De fato, o problema é morrer sem ele, quando não haverá mais oportunidade de retorno para uma reparação. Aquele homem que foi lançado no inferno, na história que Jesus conta do rico e Lázaro. Aquele rico quer se tornar um missionário. Ele tem um desejo de reparação. Deixe que eu vá até a terra e compartilhe com meus irmãos, porque eu não quero que eles venham para este lugar de tormento. Abraão diz: não, senhor. Lá eles têm os profetas que estão pregando, que ouçam. Aparentes, que quando adentram as portas da eternidade e são lançados na condenação, imploram, almejando voltar aqui para dizer aos seus familiares: se rendam a Jesus, porque uma expectação de condenação terrível aguarda todos quantos não fazem isso. As Escrituras dizem que o pecador que ainda não tem a vida eterna é lançado no inferno, lugar temporário de condenação, porque posteriormente, a palavra do Senhor diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eis a morte eterna. Eis a importância de você considerar a pergunta que esse homem faz: que farei para herdar a vida eterna? Apesar de, em nossa definição de vida eterna, destacarmos o aspecto futuro, o nosso privilégio de habitar com o Senhor em um estado de glória eterna, em um prazer indescritível para todo sempre, ela já é desfrutada no presente, no âmbito da esperança advinda ao coração do pecador. As Escrituras são muito claras em que podemos nos alegrar com a certeza do nosso coração, que já desfrutamos de forma prévia, ainda que de forma ofuscada, mas a dimensão do gozo celeste no porvir. Por exemplo, em Tito capítulo 1 e versículo 2, diz que na esperança da vida eterna, o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Em João 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 5, 24, Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em João 5, ou 1 João 5, 13, João diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna.
Em João 5 e verso 24, ele diz, em João 10, verso 28, perdão, ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecereis e ninguém os arrebatará da minha mão. Em João 3,36, Jesus disse: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em João 6,47, Jesus disse: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E em 1 João 5,11, João diz: e o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, em Jesus Cristo. Que farei para herdar a vida eterna? Observe que a vida eterna possui essa dimensão já presente. E é resultado da obra de Cristo no Calvário, quando alguém responde em fé e obediência, se rendendo a Jesus pela obra que realizou na cruz. Você tem essa convicção? Você pode dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo. Morrer é lucro e o viver é Cristo. Você tem essa certeza, e se você ainda não tem, entregue sua vida ao Senhor, para você desfrutar deste privilégio glorioso, de ter a vida eterna, que não é obtida pelas obras ou realizações que estabeleço. Assim como cantamos hoje à noite, de fato, como ele pôde amar alguém como eu, miserável pecador? Como ele me amaria pelo que eu fiz? Isso seria impossível, porque não encontraria em mim o padrão necessário para corresponder com a sua santidade. Eu sou o que sou pela graça de Deus, você é o que é pela graça de Deus. A salvação que alcançou você é fruto da graça e da bondade de Deus. A exemplo daquele homem, ajoelhe-se e pergunte: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ó Deus, abre o nosso entendimento para compreendermos, Senhor, a necessidade que temos de nos relacionar de forma correta contigo. Assim como o Senhor o fez pelo Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo vindouro, faz ainda hoje, Senhor, abrindo o entendimento daqueles que ainda não se renderam ao Senhor, para que tenham o privilégio de terem seus olhos abertos, para viverem essa esperança convicta de pertencerem ao Senhor. Abre os olhos, ó Deus, daqueles que têm certeza de que lhes falta algo e estão procurando em lugares que não têm encontrado resposta, e a resposta está em Jesus Cristo. Enquanto você continua orando, eu gostaria de perguntar se há alguém aqui essa noite que sabe que lhe falta algo. E hoje Deus falou, respondendo ao seu coração o que lhe falta. Eu quero desafiar você a entregar a sua vida a Jesus. A palavra do Senhor diz, Jesus disse: se me confessares diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Há alguém essa noite que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo, convencido, convencida de que esta é a decisão que você precisa tomar. Levante uma de suas mãos onde você estiver, confirmando que entrega a sua vida a Jesus. Tem alguém? Faça um sinal com uma de suas mãos. Tem alguém? Senhor, a sua palavra foi lida e explicada, ela nunca voltará para o Senhor vazia, ela será cumprida naquilo que o Senhor a designou. E por tal nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado, Senhor, porque já abriu os nossos olhos. E obrigado, Senhor, pela convicção que há em nosso coração de pertencermos a Ti e a expectativa de adentrarmos as portas da eternidade para desfrutar da vida eterna. Abençoa o Teu povo, Senhor, que se fortaleça nesta convicção. E abençoa, Senhor, aqueles que são nossos visitantes, que ainda não tomaram a decisão. Que Teu Espírito, Senhor, não permita que o inimigo roube a semente plantada, mas que esta semente cresça, produza fruto, pela ação do Teu Espírito. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.